Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Eu sou a Ive e juntos vamos conhecer um pouco mais sobre música. Vamos lá? E aí? Conseguiu reconhecer de onde vem cada uma dessas músicas antes de ver a imagem? Você já percebeu a importância da música ou do som para uma determinada cena de um filme ou de um jogo? Já se sentiu animado ou triste enquanto ouviu uma música que te lembrava algo ou alguém? A música fala e ela pode falar por si ou ajudar as outras linguagens a comunicarem o que desejam, como acontece nos filmes que vimos há pouco. E a história da música data de muito tempo. Sabemos que na pré-história a música já existia graças a objetos que foram encontrados e também a estudos realizados. Naquele tempo, acredita-se que a música era usada em rituais. E, se pararmos para pensar, ainda hoje a utilizamos também desta forma, quando cantamos para agradecer, pedir ou nos referir a um Deus ou a algo em quem acreditamos. E você sabia que a música já foi muito usada no estudo da matemática? Pitágoras, filósofo e matemático, desvendou as notas e os intervalos musicais. Você já ouviu esse som? E essa música? Pois é, ainda hoje os estudos de Pitágoras influenciam o modo como conhecemos e aprendemos estas notas. A música foi estudada em diferentes civilizações, culturas e períodos, e fizemos aqui alguns recortes sobre a sua história, para chegar, enfim, num assunto que quero lhes contar. A notação musical. Quando você pensa em representar uma música sendo tocada, qual ou quais símbolos você desenha? Provavelmente é algo relacionado a estes aqui, não é? Guido de Arezzo, um monge católico que viveu durante o período da Idade Média, criou a pauta de 5 linhas e deu nome às notas. Aquelas que Pitágoras estudou, lembra? Hoje, a notação musical mais utilizada é o pentagrama. Nele, é possível identificar 5 linhas e figuras musicais que indicam a nota a ser tocada, o tempo de cada nota, o tempo das pausas, ou seja, os elementos que o compositor usou em sua música. Por isso, é importante que, ao criar uma partitura, se deixe claro a intenção do compositor. Para isso, é importante que saibamos algumas características do som, sendo elas a intensidade, que se refere a quando o som é forte ou é fraco. Por exemplo, este é um som forte, este é um som fraco. Você percebe a diferença das intensidades conforme eu falo? Na altura, nós nos referimos a grave e agudo. O grave e o agudo, que muitas vezes confundimos ao pedir para aumentar o som. Quando dizemos de alto e baixo, o baixo se refere a grave e o alto se refere a agudo. Quando falamos em duração, estamos falando do tempo de duração de um determinado som
ou de uma pausa. Ao falar em densidade, nos referimos à quantidade de sons que acontecem ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente. E, por último, mas não menos importante, o timbre dos sons. O timbre muitas vezes é chamado de cor do som. Ele é o que dá a característica dos sons. Por exemplo, um violão tem um som diferente de um teclado, bem reconhecível. A minha voz é diferente da sua. Nós temos timbres de voz diferentes, e é isso que as caracteriza. Sendo assim, ao pensarmos em nossa composição, devemos considerar todas essas características, de forma que fique claro a leitura de cada uma delas. Ou, caso você realize a leitura de uma partitura ou de uma imagem para criar uma determinada sonoridade, considere estas características do som e suas possibilidades. Com certeza, ao considerá-las, você terá muitas possibilidades. Então, aproveite, seja criativo e, para inspirar um pouco a nossa proposta de criação, vamos conhecer algumas imagens. Vejam a obra Broadway Boogie Woogie de Mondrian, finalizada em 1943. Ele a realizou inspirado na cidade de Manhattan, no ritmo Boogie Woogie, que é um estilo de blues que foi muito popular entre os afro-americanos nos anos 30 e 40 nos Estados Unidos. Você consegue imaginar uma música a partir dessa imagem? Este é um trecho de um documentário realizado pelo MoMA, Museu de Arte Moderna de Nova York, em que eles convidam Jason Moran, pianista e compositor, para falar um pouco sobre a obra e o estilo Boogie Woogie. Você percebe como ele observa o quadro e, a partir do quadro, cria as notas dentro do estilo? Agora, vamos analisar esta outra obra, chamada Composição 8, de 1923, realizada por Kandinsky, um dos precursores da arte abstrata, movimento que teve grande influência da música. As obras de Kandinsky, mais especificamente, tiveram grande influência das músicas do compositor Schoenberg. Se você fosse criar uma música observando essa obra, como ela ficaria? Eu os deixo aqui com essa indagação. Eu espero que vocês criem a sua música a partir dessa obra e criem novas obras a partir de músicas que vocês compuseram ou que vocês ouviram, gerando diferentes partituras e possibilidades gráficas e de notação para sonoridades que nós temos em nosso cotidiano ou mesmo nas músicas em que ouvimos. Um grande abraço, eu espero que estejam todos muito bem e até a próxima!